Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado nessa noite de terça-feira para fazer justamente esse pós-jogo de São Bento 0, São Paulo 3, né? Se você não assistiu o jogo, né? Se liga no canal, a gente vai falar muito desse jogo que acabou faz poucos minutos, que o São Paulo venceu de 3-0 o São Bento em Sorocaba. E eu já começo trazendo minha percepção desse jogo, que você já deve ter notado um pouco pela capa que eu botei aí. Eu coloquei time do Sono vence por 3-0. Então realmente foi isso. O São Paulo fez uma partida muito lenta, basicamente em todo o jogo, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar um pouco quando a gente estiver falando do primeiro tempo e do segundo. Mas a grande verdade é que venceu por 3-0. A vitória sempre é importante. São Paulo precisava dessa vitória, como eu falei, principalmente em termos de classificação do grupo, em termos de classificação geral. Eu comentei isso no vídeo pré-jogo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode dar uma olhadinha lá. Então, o importante é a vitória, isso aí realmente eu vou sempre torcer pela vitória, mas vamos falar um pouco, porque realmente o São Paulo jogou esse jogo, vamos dizer assim, bem lento, praticamente todo o jogo, sem acelerar muito, e mesmo assim conseguiu vencer por 3-0, porque o time do São Bento é um time muito fraco, não é à toa que está brigando pelo rebaixamento. Mas importante e feliz pela vitória, beleza? Em termos de escalação, que a gente sempre fala aqui, como você nesse vídeo de pré-jogo, se você tiver interesse, algumas coisas que a gente colocou, né, basicamente não tinha como mudar. O goleiro é o Rafael, que está aí já fazendo seu 10º jogo. A zaga, como eu tinha imaginado, de não poupar alguém, começar com o Beraldo e com o Alan Franco. E nas laterais, o Natan e o Caio Paulista. No meio, acho que assim, vamos dizer, não vou dizer surpresa, mas eu tinha imaginado que o Rogério ia entrar com o Mendes. Ele entrou com o Luan, para dar mais chance para o Luan, até toda essa questão que está envolvendo a renovação. Só que aí com o segundo homem do meio, o Nestor. Para mim, o Rogério erra na escalação. Já testou o Nestor várias vezes como esse segundo homem do meio campo. O Nestor não funciona nessa posição. Então, assim, inclusive na transmissão do YouTube, né? Você não sabe, eu tinha até comentado, o YouTube transmitiu de forma gratuita. Os comentaristas, que é o Cazé, Denilson e o Souza, falaram que o Nestor está numa situação muito parecida com o Igor Gomes, né? Que não jogando bem e a torcida pegando no pé. E eu acho que isso muito vai para o Rogério, que está colocando essa posição que ele não funciona. Beleza? No meio ali o Elton Rato, o Luciano, o Caleri e o Galopo, como eu tinha previsto, já não tinha como muito mudar. Né? Beleza? E esse é o time que entra no primeiro tempo, já falando sobre o jogo. O primeiro tempo, assim, até vamos dizer, os 30 minutos ali muito devagar, principalmente para São Paulo. São Paulo tinha muita bola, mas tocava de um lado, tocava no outro, até com espaço, mas sem criar muitas jogadas. Inclusive, algumas jogadas que foram de perigo foram do São Bento, chutes uma que o goleiro Rafael não conseguiu encaixar, uma defesa até que era fácil, e outra que foi cruzado. Então, assim, podemos até dizer que o São Bento era mais perigoso até esse momento. E aí, quando teve uma parada, o Rogério, a transmissão até pega o Rogério pedindo para ter mais profundidade, para tentar essa bola enfiada, ter mais movimentação ali no ataque. E o São Paulo até tenta fazer isso, né, mas sem muito perigo, mas pelo menos já muda um pouco aqueles toques que estavam muito laterais. São Paulo tenta enfiar, começa a chegar um pouco mais na área, mas sem muita efetividade. E numa bola parada, mais uma vez a bola parada ela sendo fundamental para o São Paulo, né? O Elton Rato cruza a bola, né? Desvia, se eu não me engano, do Alan Franco. E o Galopo, que não estava fazendo o primeiro tempo bom, o segundo tempo ele melhorou, não estava fazendo um primeiro tempo bom, mas a fase é sensacional do Galopo. Então, assim, acho que a gente até tem que mudar agora. Toca no Galopo que é gol e não toca no Caleri. Mas o Galopo abre o placar, faz 1-0 e assim diante do jogo, né, 1-0, começando o segundo tempo, o São Paulo começa lento também. O São Bento não sai para atacar, não gera perigo também. E inclusive nesse segundo tempo, as jogadas que são geradas ali do São Bento é até mais pela lateral esquerda, porque o Caio Paulista sofrendo, tendo que ir e voltar, né? Mas a gente vai falar um pouco até da atuação dele. Depois sei lá, os 15 minutos, o São Paulo começa a tentar mexer, mas o jogo fica até mais aberto, porque assim, é um jogo que não foi de uma boa qualidade técnica. E aí o São Paulo começa a botar Pedrinho, começa a botar outras peças, e numa dessa, já perto ali dos 30 minutos do segundo tempo, numa bola também,
que vem da linha de fundo ali cruzada. O Pedrinho, né, no, vamos dizer assim, considerado onde ela vem no segundo pau, faz o gol do São Paulo, fica naquele lance de impedimento ou não, o VAR checa e dá gol pro Pedrinho. Coisa importante também, o Pedrinho tem entrado, né? A torcida estava pedindo, marcando também. Isso é importante, ter o Galopo nessa fase boa e também, por que não, imaginar o Pedrinho sempre estando no segundo tempo e contribuindo com gols, principalmente. Isso é importante para ele, até para tentar uma vaga no time titular e também para o São Paulo de maneira geral. Então o jogo fica mais ou menos nisso aí, o São Paulo com muito espaço, mas com as mudanças, né? Ele depois bota o Mendes, bota o Pablo Maia também ali no meio campo, já que o Nestor não estava bem, mas esses jogadores que entram no segundo tempo, eu acho que não tem muito o que falar. E o jogo fica nessa dinâmica, até que mais uma vez numa bola parada, e aí eu tinha falado isso, talvez uma coisa que o Rogério pudesse fazer seria colocar o menino, o lateral esquerdo, Patrick, e o Rogério fez isso no segundo tempo, já que o Caio Paulista estava cansado, numa bola cruzada dele, né, o Caleri vem de cabeça, faz o gol, vai pro VAR também, para ver se tem falta, se tem impedimento, aquele drama todo que você já conhece, principalmente no futebol brasileiro. Mas acaba que dá o gol para o Caleri e o São Paulo fecha basicamente por 3-0. Você vê até, se você for assistir ver os gols, e até eu falando aqui, não foram jogadas trabalhadas, né? O São Paulo não envolveu o time do São Bento, porque mas acaba que faz 3-0, que é um time muito fraco. Se o São Paulo tivesse apertado, se o São Paulo não tivesse com tanto sono, que é isso que eu falo, inclusive na capa, o São Paulo tinha vencido por, sei lá, 6, até mais, quem sabe. Mas a grande verdade é que o São Paulo só fez esses 3 gols e foi o que deu para conta, beleza? Em termos de atuação, como você sabe, né, a gente sempre fala aqui da atuação tanto do pessoal por setores, tanto quem foi bem e também falo de quem não foi tão bem. Ali no setor defensivo, eu acho que todo mundo foi muito regular. Né, porque o São Bento não esboçou, vamos dizer assim, muito perigo. Mas vale destacar o Caio Paulista, pelo menos na função ofensiva, né? Ele foi muito assim participativo, né? Puxando a bola, arrancando, indo para dentro da defesa, criando algumas jogadas e criando profundidade, dando profundidade ao time do São Paulo. Então acho isso como positivo. Na defesa, realmente, ele, por não ser da posição, precisa melhorar. E hoje quem não foi tão bem para mim foi o Beraldo, né? Até porque muitas jogadas ali foram pelo lado esquerdo, então teve alguns. Eu acho que esse é um dos pontos que o Beraldo teve uma jogada muito característica, que é um dos pontos onde o Beraldo precisa melhorar. Onde o jogador ele domina isso no primeiro tempo, faz o giro e bate cruzado. Então acho que o Beraldo é uma coisa que ele precisa ainda melhorar, essa chegada junta no atacante, né? Para dar mais pressão ali, principalmente quando o atacante está protegendo. Mas é isso. No meio-campo, como um jogador ali que, vamos dizer assim, de destaque, talvez a gente possa botar considerar o Galopo ali como esse jogador de destaque, porque eu não vejo ninguém com destaque assim, né? O Elton Rato participativo, mas não foi muito bem, né? O Nestor mal, o Luan fez aquele feijão com arroz, não dá para dizer que é destaque. E eu acho que o ponto, vamos dizer assim, além do Nestor, mas eu não vou nem colocar Nestor como sendo esse cara que não foi tão bem, eu vou colocar o Pablo Maia, porque o Pablo Maia entra no segundo tempo contra o time do São Bento, que é um time que não ataca, que não exigia perigo, e ele consegue ainda tomar um cartão amarelo. É incrível como o Pablo Maia consegue fazer isso. Então, assim, mais uma vez eu vou pontuar aqui o Pablo Maia sendo mal aí nesse meio, nos poucos minutos que ele jogou, eu acho que jogou uns 25, por aí, mas ainda dá para dizer que ele foi mal. E na parte do ataque, né, se você considerar ali o ataque, eu vou colocar o Caleri, né, como positivo, já que eu coloquei, puxei, vamos dizer assim, o Galopo como sendo esse destaque positivo no meio. O Galopo, inclusive voltando um pouco, o Galopo que não foi bem no primeiro tempo, mas faz o gol no segundo muito participativo, inclusive até voltando na marcação, né, ajudando bem na marcação, quando viu que o Caio Paulista estava com essa dificuldade ali, ele tenta fechar mais um pouco. Eu até falei já aqui do Galopo, é um jogador muito inteligente, além da fase boa que ele está vivendo, é um jogador que tem uma inteligência, dá para ver, acima da média, e fazendo leitura do jogo à medida que esse jogo vai se desenrolando. Beleza? Então no ataque eu coloco o Caleri, porque assim, muita movimentação, né, do Caleri, participativo, como sempre, ainda marcou um gol, né, um gol da meio característico do Caleri, né, se antecipando ali a zaga e fazendo um gol. Como, vamos dizer assim,
talvez a melhorar, que não foi de meio Luciano, muito apagado nessa parte ofensiva ali, pegava a bola ali no meio, onde ele pediu até pro Rogério jogar, mas assim, muitas vezes tinha a possibilidade de acelerar, mas não acelerava, segurava a bola, tocava, então assim, eu acho que o Luciano precisa evoluir mais nessa parte de quando pega a bola, não é a característica dele, mas da velocidade. E quando a gente fala em velocidade, pessoal, que eu até vou repetir mais uma vez, São Paulo foi um time lento, mas quando a gente fala em velocidade, não é você correr, né? É você receber a bola, você já dá o tapa de primeira, já fazer o time girar, já dá a opção também, depois que dá o toque, já dá a opção para receber. Então é velocidade na jogada e não de correr com a bola, que não necessariamente isso é velocidade. Tudo bem? Então é isso que eu tenho para falar aqui nesse vídeo, né? Um vídeo curto, né? Porque é uma análise curta de se fazer desse jogo. Importantíssima vitória do São Paulo, né? São Paulo vence, chega a 20 pontos, eu acho que fica ali na segunda posição da classificação geral. E aí, sábado, que é o próximo jogo, faz o jogo contra o São Bernardo em casa. Provavelmente eu vou estar nesse jogo às 18h30. Então, assim, um jogo importante porque o São Bernardo tem a mesma pontuação do São Paulo. Então, tem que jogar para frente, tem que ganhar e mostrar a força do São Paulo no Morumbi, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, você já dá o seu joinha, dá o seu like aí, né? Compartilhe com todo mundo, com seus amigos, pessoal chegando aí, é uma felicidade assim, chegando a quase os 200 inscritos, né? Vou tentar bater essa meta ainda esse mês e para mim é uma felicidade e uma satisfação muito grande, tudo bem? Ótima noite para vocês e excelente fim de carnaval, pessoal.